Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Salmo 91, versículo 1 e 2. E esta é a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema a verdadeira segurança. Se fala muito de segurança, né? Nos dias atuais. O mundo anseia por segurança. As famílias anseiam por segurança. Os indivíduos, como cidadãos, anseiam por segurança. Mas há uma segurança que é verdadeira, que não falha. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já louvamos o teu nome, já te adoramos, já adubamos a boa terra do coração, para que agora o semeador venha e semeie a boa semente, aquela que quando cai na boa terra, ela frutifica a 100 por 1. Agora nós queremos ouvir a tua voz. Já falamos contigo, mas agora queremos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir os teus ensinamentos, queremos aprender de ti, queremos ser ensinados pelo teu Espírito Santo. Queremos aprender da tua palavra, da tua verdade, para que nós possamos viver uma vida agradável aos teus olhos, para que possamos viver a nossa vida espiritual da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra nessa noite,
mas proclamá-la com verdade, proclamá-la com sabedoria, proclamá-la com a unção que vem do Santo, para que o teu nome seja glorificado, seja engrandecido, e para que haja maturidade no teu povo, maturidade na tua santa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nos 2 últimos cultos, Deus já nos mostrou através desse salmo, Ele já fez nós entendermos que esse Salmo 91 é um alerta de Deus sobre os perigos que nós enfrentamos nesse mundo, sobre os perigos da vida. Mas nesse salmo também, Deus nos exorta a que entendamos que nós só podemos ter proteção, nós só podemos ter livramento no que diz respeito a todos os males que nós enfrentamos na vida, quando nós buscamos abrigo em Deus. Não tem outra maneira. A dura realidade é que todos nós enfrentamos perigo a todo instante, a toda hora, em todo lugar. O simples fato de ir e vir já faz com que você corra risco, já faz com que você corra perigos. A Organização Mundial de Saúde diz que o simples fato de ir e vir já nos expõe a mais de 1.500 doenças. Você já fica exposto de cara a 1.500 doenças. Nós falamos já aqui sobre isso. Se você não teve a oportunidade de ouvir as 2 últimas mensagens, adquira ela gravada em CD, que você vai saber quais são esses perigos, como eles se manifestam, de que maneira ele pode te atingir. Está tudo gravado aí para você. Agora, diante desse quadro pavoroso que Deus nos apresenta através desse salmo, a pergunta é a seguinte: como é que nós podemos viver num mundo assim, um mundo tão perigoso, um mundo tão terrível, um mundo tão violento, sem sermos destruídos? Como é possível? Como é que é possível isso aqui? Eu digo o seguinte: só quem prega o evangelho com verdade, com lisura, sem mistura, com compromisso com Deus, pode dar a resposta correta para essa pergunta. Qual é a resposta? Essa aqui do Salmo. Habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Quem prega o evangelho com fidelidade tem obrigação de proclamar essa verdade. Olha, meu irmão e minha irmã, ninguém pode ter livramento de Deus se não estiver inserido nesse contexto aqui, se não tiver afinado com essa verdade da Bíblia. Agora presta atenção: habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente não é a pessoa ficar jejuando, não é a pessoa ficar fazendo vigílias, não é a pessoa acender velas para os santos da Igreja Católica, não é a pessoa fazer corrente de libertação, não é a pessoa participar de cultos para quebrar maldições. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente também não é a mulher passar a usar uma saia longa, que cobre até o dedinho mindinho do pé, não cortar mais os cabelos. Também não é o homem deixar de usar uma bermuda, não ir mais a um futebol, não jogar um racha com os colegas, com os amigos. Não, não é nada disso aqui não. O que é então, pastor? Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente é a pessoa viver uma vida espiritual apaixonada. É você ter paixão pelas coisas espirituais. É você ter uma fé obstinada na palavra, um amor verdadeiro a esse Deus aqui da Bíblia. Porque hoje é muito raro você encontrar pessoas que vivam uma vida espiritual apaixonada. É muito raro hoje encontrar pessoas que direcionem a sua fé só para a palavra,
Você vê as pessoas direcionando a fé para um copo com água na frente da televisão, que os picaretas espirituais ficam ensinando. Você vê as pessoas direcionando a fé para uma rosa que o sujeito diz que está ungida, que vai tirar o demônio de casa. Direcionando a fé para um saquinho de sal grosso. Direcionando a fé para uma imagem de gesso. Direcionando a fé para uma vela acesa, para um trabalho de macumba. Isso não é a fé da Bíblia. Essa não é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é muito raro você encontrar pessoas que tenham um amor puro e real para com Deus, como diz a letra do hino. Pessoas que ponham Deus em primeiro plano. Pessoas que levem a sério a frequência aos cultos, que obedeçam realmente a palavra, que abracem a verdade, que corram risco por causa da verdade, que não se preocupem com as consequências nem com as circunstâncias. Amém? Eu gosto muito do exemplo dado pelo ex-presidente americano Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Memórias Espirituais. É um livro muito bom. E nesse livro, ele conta toda a história da conversão dele, da conversão da esposa dele, a Rosalind Carter. E ele diz, Jimmy Carter, que durante o período que ele esteve no exercício da presidência da maior nação do planeta, da nação mais poderosa do mundo, ele nunca deixou de ser o professor da escola dominical dos adolescentes, da sua igreja lá em Washington. Olha, o presidente da maior nação do mundo. Enquanto ele foi presidente, ele disse, eu nunca deixei de dar a minha aula na escola dominical para os adolescentes da igreja que eu frequento. Ele diz, eu nunca faltei aos meus cultos, a não ser quando eu estava em viagem a serviço da presidência. Poxa, isso é um exemplo extraordinário. Imagine, o presidente da maior nação do mundo. E as pessoas hoje que faltam cultos por motivos banais? E dizem que não tiveram tempo, que não puderam, que faltaram por isso, faltaram por aquilo. Imagine se ela estivesse no lugar do Jimmy Carter. Não assistia culto nenhum. Se passasse 4 anos como presidente, olha, Deus sabe que eu não posso. Sou presidente dos Estados Unidos, sou presidente da maior nação do mundo, sou um homem muito ocupado, eu sou um homem muito atarefado. Era assim que as pessoas iam proceder. Mas uma coisa que também me impressionou muito, dentre as muitas coisas que ele cita nesse livro, é que ele diz lá que nos momentos mais difíceis do seu governo, quando ele tinha que tomar decisões extremamente difíceis, decisões que muitas das vezes iam afetar o mundo inteiro, iam afetar as outras nações, era aqui na Bíblia Sagrada que ele buscava a direção de Deus. Isso era na Bíblia que eu buscava a inspiração, era na Bíblia que eu me aconselhava para poder tomar uma decisão correta. Então, irmãos, para uma pessoa que vive uma vida espiritual desse calibre que eu estou mostrando para você, há uma promessa maravilhosa de Deus aqui no Salmo 91. Como outras que nós já vimos nos 2 cultos passados. Por exemplo, vamos ler o versículo 11 e 12. Acompanhe a leitura aí na tua Bíblia. O Senhor diz assim, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você vê, esse ministério dos anjos aqui, que é tão pouco falado, que é tão pouco crido, né? Porque quando se ouve falar de anjos na igreja, normalmente se fala de quê? Aqueles anjinhos pintados lá nas paredes, nos quadros, nos livros. Normalmente é um anjinho que parece um bebezinho, de cabelinhos louros encaracolados, bracinhos gordinhos, uns trejeitos assim meio estranhos. Anjo não é isso. Anjo não é isso. Mas não é assim que apresenta os anjos? Mas quando fala de macumba, quando fala lá do diabo, do Satanás, você passa aqui no centro, ali perto da Praça da Lagoinha, bem na esquina, tem uma casa de macumba lá. Aí bem na frente, eles botam um sujeito musculoso, né? Um grandão, altão, um tridente na mão, bíceps. Aí olha, é o diabo. Os anjos de Deus... Não,
Pelo amor de Deus. Anjo não é isso. A Bíblia diz, pelo menos a minha diz, que eles são seres valorosos em poder. Diga, seres valorosos em poder. Que pena, né? Que a igreja não fala nisso. A igreja não tem crido nisso. A igreja não tem valorizado isso. Então esse ministério dos anjos aqui, ele foi citado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Agora em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 6. Numa das ocasiões, o tal de Satanás vira-se para o Senhor e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você vê, o próprio diabo citou o ministério angelical. Quando da prisão de Jesus, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 26, quando Pedro golpeou a cabeça do soldado romano e arrancou-lhe a orelha, Jesus falou disso também. Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53, que diz assim: então lhe disse Jesus: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha Jesus falando que há um ministério angelical, irmãos. Precisamos crer nisso aqui. Então, a verdade bíblica é que muitas das vezes a vontade soberana de Deus, ela é executada através desses anjos. Há anjos que intervêm em favor da nossa vida, em favor da minha vida, em favor da tua vida. Há anjos de Deus que acampam em nosso redor, mas ele acampa em redor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, daqueles que descansam à sombra do Onipotente. Os anjos de Deus, muitas das vezes, eles trazem benefícios que nós nem imaginamos que eles trouxeram. Às vezes você nem se dá conta que foi um anjo de Deus. Às vezes acontecem coisas que a pessoa diz assim: puxa vida, eu ia pegar o avião, aquele avião que caiu, e quando eu ia para o aeroporto, sem motivo, sem razão, meu carro quebrou. Por que o carro quebrou? Porque um anjo de Deus foi lá e: esse avião você não vai pegar, esse vai cair. E te livra daquele mal. Você nem sabe que foi um anjo de Deus que fez isso aqui. Foi um anjo que agiu em favor daquela vida. Diga graças a Deus por isso. Uma irmã saiu da igreja lá em Recife, uma senhora já idosa, quase 70 anos de idade, e ela ia um domingo, depois do culto da manhã, ali no centro de Recife, por causa de Santa Rita, e ela ia pegar um ônibus. A filha dela não pôde vir pegá-la de carro, e ela disse: eu vou de ônibus. Ia. E ela entrou numa rua deserta, não teve o devido cuidado, e de repente ela observou que havia 3 homens armados na frente e que estavam acabando de assaltar uma mulher. E de repente aparece um homem ao lado dela e diz: fique tranquila que eu estou aqui para protegê-la, eles não vão te assaltar, eu vou acompanhar a senhora até o ônibus. E ela disse que aquele homem do lado dela, grande, forte, ela disse: opa, graças a Deus. E foi. E passou pelos 3 assaltantes e eles não fizeram nada. Quando chegou na porta do ônibus, o ônibus estava parado, ela entrou. Quando ela botou o pé no degrau, que ia se virar para agradecer, o homem sumiu. Misteriosamente. O que era isso? Um anjo de Deus, irmão. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Volta lá no Salmo 91. Vamos voltar. Salmo 91, versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Às vezes essas pedras são coisas que pareciam impossíveis, mas aconteceram.
Eu particularmente poderia contar a você muitas coisas, que eu tenho absoluta certeza que foram os anjos de Deus que agiram. Uma delas foi quando o meu filho mais novo caiu dentro da piscina e se afogou. Ninguém viu, ninguém percebeu. Ele com 1 aninho de idade, não é? Era 1 ano que tinha o Renan, não é? Estou perguntando à pastora Sandrelia, minha esposa, que está ali. Nós estávamos lá, um grupo de pessoas, de amigos, de colegas da igreja, e distraímos. Ele pediu para sair da piscina, ele estava chorando, tirou o colete salva-vida, aquele coletezinho que você põe em criança, e ele ficou sentado num cantinho. E nós ficamos lá brincando, jogando uma bolinha, não sei o quê. Aí lá para as tantas, cadê o Renan? Cadê o Renan? Cadê o Renan? E ninguém viu o Renan. Procura dentro de casa, vai no quarto, vai no outro, vê na cozinha, vê lá atrás, vê no canil onde estão os cachorros. Ele gostava muito de brincar com os cachorros que eu tinha. E nada de pegar a criança. E de repente, um conhecido meu, um colega meu que estava lá, disse: ai, pastor, olha a criança dentro da piscina. E esse colega vai e mergulha, de roupa e tudo, e quando levanta o menino, ele estava preto, que nem a blusa da irmã Conceição. Assim, ó, preto, carvão, morto. Foi um desespero, todo mundo gritando, as mulheres gritando. Eu peguei o meu filho no colo, sentei no chão, e eu disse: Deus, só o Senhor pode fazer um milagre acontecer. Eu estava passando por tantos problemas naquele momento, e eu disse para Deus: Senhor, eu não vou suportar mais isso. Mas o Senhor é o Deus da vida. O Senhor pode fazer um milagre acontecer. Deus ressuscitou o meu filho. Está ali a pastora Sandrelia. A criança de repente chorou, começou a vomitar, jatos de água que ia daqui para aquele banco lá. Nunca vi uma coisa daquela. Grosso. Não sei como é que cabia tanta água. E ela quis porque quis levar ao médico. Eu digo: não precisa. Mas sabe como é que é mãe, né? Não, mas vamos levar, é bom levar. E aí levamos, a médica examinou, fez raio-x, fez isso, fez aquilo. E ela disse: quem falou para vocês que essa criança se afogou? Eu digo: nós vimos. Vocês viram? Vimos. E ela disse: não é possível. Não tem nenhum sintoma de afogamento nessa criança. Quando a pessoa se afoga, fica os requisitos de água nos pulmões, nos brônquios. E ela disse: pelo tempo que vocês falaram, que ele passou dentro d'água, embaixo d'água, ele teria tido um dano cerebral irreversível. Quem é que fez isso? Quem é que agiu? Sim, foi Deus. Mas eu tenho certeza que um anjo de Deus agiu naquele momento ali. Outra ocasião, colocamos um motorista indicado por uma pessoa de uma outra igreja. E no primeiro dia de trabalho, quando foi num sábado, de tardinha, aí eu disse: olha, leva as crianças no shopping. Aí foi o Rodrigo, o Rafael, o Renan. E ele foi levar, lá, isso foi em Recife. Foi para o shopping, levar os meninos. Ficou eu e minha esposa em casa. Quando foi lá para as 7h30 da noite, o telefone tocou, eu atendo, era meu filho Rafael: pai, o carro bateu. Digo: ai caramba, o carro bateu, mas fica tranquilo, nós estamos bem. Eu digo: onde foi? Aí ele contou. Eu digo: mas o que é que tem a ver esse lugar com onde vocês estão? Isso aí não é para vocês passarem por aí. Nem saída tem esse lugar. Era num bairro onde tinha um conjunto habitacional que você vai, mas lá não tem saída, tem que voltar pelo mesmo caminho. Eu digo: o que é que esse cara foi fazer aí? Aí eu fui para lá. Peguei o outro carro e fui para lá. Quando eu cheguei no local, que eu olhei o carro, eu digo: gente, espera aí. Como é que é possível? Que carro era aquele? Um Ômega, na época que o Ômega foi lançado, um Ômega novo que era dela. Olha, o cara veio, entrou por uma rua, ele surtou. Depois é que a gente foi saber que ele já tinha carteirinha de maluco. Sério? E a mulher não sabia, quem indicou não sabia. E aí ele surtou. E pegou o carro, entrou nessa rua, entrou nesse conjunto habitacional, pegou a rua do conjunto, o carro em alta velocidade. Tinha um caminhão assim atravessado em cima da calçada de um dos blocos.
E ali estava havendo uma festa de aniversário. Muitas mesinhas do lado de fora. Estava cheio de criança. E naquele exato momento disseram, chama as crianças para cortar o bolo lá dentro. As crianças entraram, ele em alta velocidade passou por cima das mesas e entrou embaixo do caminhão. O automóvel teve perda total. O seguro teve que dar um novo. Quando a polícia chegou, a perícia chegou, e eu me identifiquei, eu sou o dono do automóvel, sou o pai dos meninos. Eles disseram, olha, agradeça a Deus, porque saiu um milagre, viu? Não era para escapar nenhum motorista. Nenhum motorista se arranhou. Quem é que pode ter dado essa proteção, hein? Os anjos de Deus. Amém? Eu não tenho nenhuma dúvida que nesses casos houve a intervenção do ministério angelical. Está aqui escrito. Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, quantas pedras que são colocadas no nosso caminho para nos causar tropeço, para nos causar fracasso, para nos causar prejuízo, às vezes causar danos ao teu casamento, a um filho teu, às vezes pedras para induzir você ao erro. Então, diante dessas circunstâncias, nós temos que contar com esses anjos de Deus para nos proteger desses males. Porque se não for Deus, se não for os seus anjos, quem vai nos proteger? Quem vai nos livrar? A ronda do quarteirão? Vai confiar nisso para você ver o que vai acontecer. Viu? É uma segurança? Mas é uma segurança mínima, frágil, que falha. A segurança de Deus não falha. Diga graças a Deus. No versículo 13, ele diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pastor, quer dizer que eu posso meter bronca. Se eu encontrar uma cobra cascavel, eu posso meter o pezão nela que não tem problema nenhum. Não faça isso que você pode morrer. Porque tem uns malucos aí, não sei qual é o país, que pegam esse versículo e pegam o outro que Jesus também cita, que eu vou mostrar daqui a pouco para você, e diz, olha, tá vendo? Nós temos poder para pegar em serpentes e escorpiões, e pegam. Só que de vez em quando morrem alguns. Aí quando morre, eles dizem, não, porque aquele não teve fé. Quem não morreu porque teve fé. Olha que loucura. Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui representa todos os filhos do diabo. Isso aqui simboliza todos os males que eles podem intentar contra a tua vida e contra a minha vida também. Quando Jesus enviou os seus discípulos para anunciar as boas novas do reino, ele também falou sobre isso. Vamos ver isso em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha o que Jesus falou. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, serpente, escorpiões, são adjetivos que Deus usa para nominar os filhos do diabo. São adjetivos, está adjetivando. É que a igreja de Jesus tem muita dificuldade de entender isso. Por exemplo, abra em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz aqui. Encontraram? Pode procurar com calma que eu espero. Pronto? Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Aí a maioria dos pastores diz assim, tá vendo? O diabo anda em derredor. Se você der uma bobeira, se você abrir uma brecha, ele entra. Já ouviram falar nisso? Ora, o que Pedro está falando aqui, ele não está falando do diabo como espírito nos ares. Não. Até porque se isso aqui fosse o diabo, um ser espiritual, se você acredita que o diabo anda em derredor, então você acabou de torná-lo igual a Deus. Por quê? Porque se ele anda em derredor, está em derredor aqui, está em derredor em São Paulo, está em derredor do cristão lá do Japão, da França, dos Estados Unidos, tudo quanto é país. Quer dizer, o diabo se tornou onipresente? Ou só quem é onipresente é Deus? Hã? E como é que a igreja diz que isso é o diabo? Como é possível? Não, absolutamente não. Esse diabo que Pedro se refere como o vosso inimigo, era o Império Romano, que naquele momento aqui, estava perseguindo violentamente os cristãos. Muitos morriam na arena, muitos morriam comidos pelas feras. Então ele está chamando o Império Romano, olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Está procurando alguém para tragar, está procurando cristão para destruir, para matar. É como se eu dissesse assim, você tem um vizinho lá, tentando fazer o mal a você, prejudicando você, e eu dissesse, olha, o diabo, teu vizinho, está doido para te pegar. Pronto. Eu não estou falando de diabo, espírito. Eu estou usando um adjetivo para o teu vizinho. Foi o que Pedro fez aqui. Aliás, todas as vezes que você vê os apóstolos se referindo a diabo, a demônio, eles estão se referindo a pessoas. Nunca a espírito nos ares. Por quê? Porque eles sabiam que na cruz, Jesus derrotou o diabo. Na cruz ele expulsou o príncipe desse mundo. Vocês já leram lá em João capítulo 12, versículo 31? Ele disse assim, chegou o momento de ser julgado esse mundo. E agora, na cruz, o seu príncipe será expulso. Eu pergunto, foi expulso ou não foi expulso? E por que 90% do povo evangélico, quando você pergunta, quem é o príncipe desse mundo? Eles enchem a boca, o diabo. Não, é ou não é? Quer dizer que a Bíblia está mentindo? A Bíblia diz que ele pegou os demônios e os colocou em algemas eternas. Então da cruz para cá, não há mais essa coisa de demônio nos ares. Ai, que é o diabo. Eu estou sentindo um arrepio aqui, pastor. Então que você deve estar com frio ou se preparando para pegar gripe. É verdade. Pastor, mas nesses lugares aí que mostra as pessoas toda torta, aquilo é uma picaretagem. Aquilo é uma histeria da mente. Tem nada de diabo ali. Tem demônio nenhum ali. Se tiver, pode mandar para mim. Pode, tem um maluco ali que não acredita. Vai para lá, eles vão entrar em mim. Quero ver. Manda vir que eu quero ver. Ainda dou nome, endereço e CPF. Identidade também. Quero ver se vem. Paulo fala a mesma coisa em Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 20. Olha, muito cuidado com uma coisa importante. Todo texto, fora do contexto, só serve para se criar o quê? Pretexto. Olha o que diz aqui o versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Se você ler só esse versículo, você diz assim, puxa vida, a Bíblia é um livro cheio de contradições. Porque diz que ele expulsou o príncipe desse mundo, diz que ele amarrou o valente, diz que ele colocou os demônios em algemas eternas, e agora está aqui Paulo dizendo que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés
a Satanás. Não parece uma contradição? Parece ou não parece? Não, mas não há contradição. Olha, esse Satanás que ele está falando aqui são pessoas. Vamos entender? Vamos ler do versículo 17 em diante. Aqui começa o contexto. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, aos seus próprios interesses, né? E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem é esse Satanás aqui que ele está se referindo? Aqueles que provocam divisões e escândalo. Está falando de gente que se intromete dentro da igreja, se fingindo de crente, se fingindo de filho de Deus, mas que são verdadeiros diabos, são verdadeiros demônios, promovem divisões e escândalo, jogam irmão contra irmão, fazem rebelião, criticam o pastor, criticam o líder espiritual da igreja. Olha, são verdadeiras serpentes e escorpiões, cheias de veneno, pronto para destilar em alguém. É disso que ele está falando aqui. Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, olha, você tem poder dado por Deus para vencer todos esses inimigos. Você está protegido por Deus. Diga graças a Deus. Quantas serpentes e escorpiões eu já enfrentei ao longo de minha vida ministerial. Quantos já se introduziram dentro da igreja? Igual uma cobrinha cascavel, só ouvia o barulho do guizo. Eu dizia, ai, sabe? E Deus vai lá e pisa. Nunca me causaram danos. Nunca. Viu? Nunca. Mas são perigosos, viu, irmão? Não brinque não, que a coisa é séria. Viu? Amém? Irmãos, amado de Deus, a vida cristã é isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não nos tira do mundo quando nós nos convertemos. Não. Absolutamente não. Deus nos envia para dentro do mundo. Deus não tira ninguém do mundo. A igreja se equivoca com isso. Às vezes assim, a partir de agora que você se converteu, a vida vai ser um mar de rosa, agora vai correr tudo às mil maravilhas, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais doença, você não vai mais ter crise financeira. Aí a pessoa se enche de uma falsa esperança. É mentira. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Não, vai ter doença, vai ter problema, vai enfrentar crise financeira, vai enfrentar situações que vão causar dores a você. Mas Deus está dizendo, nenhuma dessas situações vai vencer você, porque eu sou contigo. Se a pessoa não está preparada para isso, se ela vive uma falsa esperança, na hora que vem um problema, ela se desilude. Ela diz, puxa vida, eu pensei que Deus me protegia, eu pensei que nunca mais eu ia enfrentar uma situação difícil na vida, e agora estou enfrentando essa tempestade. O Senhor nunca prometeu que nós não íamos enfrentar tempestade na vida. Não está aqui na Bíblia em lugar nenhum. Então, santos não se isolam. Santos não fogem do mundo. Não, os santos de Deus mudam o mundo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi muito claro a respeito disso, quando Ele fez a sua oração sacerdotal. João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 15. Olha o que o Senhor falou aqui. Claro, num português perfeito, está aqui na minha Bíblia. Não peço
que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Deus nunca vai tirar você desse mundo. Jesus disse, olha, eu não peço que os tire do mundo, que os isole, que os coloque dentro de um monastério, que os deixe enclausurados. Não. Não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal que é esse mundo. Veja também Mateus capítulo 10, versículo 16. Quando ele envia aqueles primeiros 12 que ele escolheu. Aí ele diz assim, no versículo 16, Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É aí que o sal salga, meu irmão. É aí que a luz tem que brilhar. Eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Está aqui escrito. É aí que fica claro a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Infelizmente, poucos são sal da terra. Poucos que vivem hoje dentro das igrejas, que carregam Bíblia debaixo do braço, que usam chavões religiosos, são luz do mundo. Poucos. Nós vemos que hoje se fala muito, principalmente aqui no Brasil, do crescimento da igreja evangélica. Olha, a igreja evangélica cresceu muito, até exageram, né? Olha, nós já somos hoje mais de 40 milhões de cristãos aqui no Brasil, de crentes aqui no Brasil. Tá bom. Mas é lamentável porque ela cresce muito, mas só estatisticamente. A igreja, ela não tem tido relevância aqui na nossa nação, no nosso país. E tanto é verdade que nos lugares onde ela mais cresce, cresce também a violência, cresce também a prostituição, a corrupção, a miséria, a promiscuidade, as drogas, a mentira. Quanto mais ela cresce, mais essas coisas crescem também. Então a igreja, ela não tem feito muita diferença no nosso país, principalmente, porque a igreja, ela perdeu a perspectiva da relevância. Perdeu completamente. A igreja tem que ser relevante. A igreja tem que ser o sal da terra. A igreja tem que ser a luz do mundo. Você tem que ser o sal da terra na tua casa, no teu trabalho, para os teus vizinhos. Você pensa que ser cristão é só botar uma Bíblia, vir a um lugar chamado igreja, cantar um hino, levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia? Não. É fazer a diferença. Então nós temos que ter consciência da nossa importância no contexto da igreja. É verdade, Deus nos salva, mas Ele nos manda de volta para trazermos outras pessoas para serem salvas também. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Quem crê, levante a mão aí. Então deixa eu fazer uma pergunta básica. Quantos você tem trazido para serem salvos? Pastor, vamos falar do Fla-Flu. Tem Flamengo e Fluminense hoje, pastor, do Maracanã. Vamos mudar de assunto, que esse assunto aí me deixou meio chateado. Claro, eu sei que se a gente perguntar aqui, vai ter um ou outro que vai dizer, não, eu tenho sido instrumento de Deus, eu tenho evangelizado. Através de mim, pessoas têm chegado à verdade divina. Mas a maioria não tem feito nada. Absolutamente nada. Está aqui, ó. Né? Olha, irmãos, quando Deus te chama, Ele traz você para você receber, e Ele manda você de volta para você doar aquilo que você recebeu. Né? Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a dinâmica do verdadeiro cristianismo. Aí você pergunta, pastor Carlos Magno, o que é preciso fazer, pastor, para que eu como igreja, porque a igreja somos nós. Igreja sou eu, igreja é você. Isso aqui que nós chamamos de igreja, na verdade, é uma tradição chamar isso de igreja. Isso aqui é um templo, onde a igreja
se congrega. Olha a igreja reunida aqui, ó. Nós poderíamos agora estar ali na praça do 13 de maio. Não, 13 de maio é Recife. Como é que é essa praça grande aqui perto? Hã? Não, antes. Praça José de Alencar. E nós diríamos, lá está a igreja. Isso aqui é um templo. Que nós, por tradição, dizemos, vou à igreja. Não, igreja somos nós. Igreja sou eu, igreja é você. Amém? Pastor, e aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer como igreja para que eu venha a ter relevância nesse mundo? Para que eu seja sal, para que eu seja luz? Bom, em primeiro lugar, a igreja tem que saber que Deus é Deus. Deus é Deus de verdade. A igreja tem que saber que Deus é soberano, que Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é esse Deus pequenininho que tem sido apresentado aí fora, mas não é mesmo. Ele não é um Deus impotente. Ele não é um Deus que é domado por A, por B, que é administrado, porque tem gente que doma Deus. Tem gente que diz assim, e aí, irmão, já recebeu a bênção? Não, estou esperando em Deus. Ainda não? Deus ainda não te abençoou? Não, estou esperando. Irmão, faz um jejum, que o jejum move a mão de Deus. Já que não vai por fé, tasca um jejum que não tem mão que aguente. Esse não é o Deus da Bíblia, irmão. Esse não é o Deus da Bíblia, um Deus que é domado, adestrado, comandado, administrado por jejum, por grito. Você já viu essa pastosada que está aí na televisão? Tudo falso, salvo algumas exceções. O sujeito diz assim, tal dia nós vamos fazer uma grande concentração de fé. Traga os doentes, traga os cancerosos, traga quem está com AIDS, traga os paralíticos, cegos, não sei o quê. Eu vou orar. Ou Deus faz o milagre, ou eu rasgo a Bíblia. E Deus deve dizer, você pode rasgar quantas Bíblias você quiser. Eu faço no dia que eu quero, da maneira que eu quero e na vida de quem eu quero. Engano as pessoas, né? Eu vivi nesse meio. Eu sou testemunha ocular disso. As pessoas vêm dos lugares mais longínquos, trazendo o parente que está desenganado dos médicos, numa maca. Aí bota ali, aí no final da palhaçada, nenhum paralítico anda, nenhum cego enxerga, nenhum aidético é curado. Só aquela coisa, sumiu a dor. Quem sumiu a dor, levante a mão. A maioria das dores, a maioria dos sintomas que as pessoas têm são de origem psicossomática. Se você fizer uma coisa que na psicologia se chama cartaz, algo que faça ela descarregar as energias, a dor some na hora. Aí o cara diz, olha quantos milagres, levante a mão. Aí a televisão filma, você, puxa, que milagre. A dor da coluna que sumiu, a dor de cabeça que desapareceu, a dor daqui, a dor da acolá. Aí os que estão lá desenganados, a família vem, ô missionário, olha, eu vim lá de onde o vento faz a curva, trouxe, está aqui há 6 anos, ó, desenganado, morto, um morto vivo. E Deus não curou. Não, mas está curando. Leve de volta para casa, é porque vai ser aos pouquinhos. Que perversidade, né? Não, leve de volta, pela fé. Aos pouquinhos, você vai ver que Deus vai curar. Para se ver livre da pessoa. Porque não tem outra coisa para dizer, né? Deus, o Deus da Bíblia, também não é esse Deus mau que é apresentado. Esse Deus castrador, esse Deus desmancha prazeres, porque apresenta um Deus desmancha prazeres, um Deus que não gosta do que é belo, um Deus que não gosta da felicidade, da alegria. Não, a partir de agora você se converteu, não pode mais ir à praia. Imagine uma pessoa que gosta de praia. Aí ela diz, puxa vida, legal, eu até que gosto de Deus, mas que a minha praia era tão legal de vez em quando.
Não, mas quem é de Deus não vai mais à praia. Não é um Deus desmancha prazeres? É ou não é? A mulher, a moça, quando é jovem, se cuida. Mas é bom que se cuide quando chega também numa idade mais para frente. É bom sempre se cuidar, sempre. Estou falando com as mulheres. Mas vamos falar da mocinha jovem, 18 anos, 20 anos. Aí ela gosta de se cuidar, dá um trato no cabelo, né? Tá naquela fase de namoro, aquela coisa que a gente conhece, né? Aí ela vai, entra num lugar chamado igreja, faz um apelo, induz a pessoa a levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Aí depois que aceitou, diz assim, só que agora não pode mais se cuidar. Não pode mais usar maquiagem. Não pode mais usar um batom. Não pode mais ir no salão de beleza passar uma escova no cabelo. Se fizer isso, perde a salvação, não é de Deus. Aí a pessoa, coitadinha, não conhece Bíblia, fica cheia de vontade de se cuidar. Mas como o cara disse para ela que se cuidar não é de Deus, e se fizer perde a salvação, aí ela não faz mais nada disso. Aí você vê meninas novas que parecem umas madalenas arrependidas. Feias. Parecem umas velhas, coroca. Sabe? O rosto lambido. Sabe? Não corta mais cabelo, não se cuida, não se arruma. Aquelas roupas horríveis. Vai ter mau gosto assim lá na China. Já notou como tem mau gosto nas igrejas? Que coisa horrível, meu irmão. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Isso não é Deus, isso é demônio. Deus não faz isso. O Deus da Bíblia não faz isso. Viu? Ele não é um Deus desmancha prazeres. Ele não é um Deus castrador. Olha, se cortar 2 dedos da franja, Deus joga no inferno. Hã? Que Deus que joga no inferno? Deus não joga nenhum filho dele no inferno, querido. Nenhum. Se ele jogasse o único filho dele no inferno, ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. O Senhor disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Quer dizer que ele salva 100% das ovelhas dele, ou não salva? Segundo lugar, a igreja, ela precisa ter uma comunhão íntima com Deus. Para ela poder desfrutar da ação sobrenatural de Deus na sua vida, tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. Deixa eu voltar aqui no Salmo 91. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Salmo 91, versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você está vendo que o salmista, ele não generaliza Deus, pelo contrário, ele particulariza Deus. Ele diz, meu Deus, meu baluarte, meu refúgio. Aqui, ó, meu. Uma coisa íntima, particular, está aqui. Meu Senhor, em quem eu confio. É uma coisa íntima dele, uma coisa particular dele. Ele diz, ele é meu Deus. É com ele que eu converso. É ele que me ouve e eu ouço a ele. Está aqui. Eu convivo com ele como 2 pessoas têm que conviver. É isso aqui, ó. Não é um relacionamento unilateral. Não é um relacionamento distante. Não é um relacionamento generalizado. É uma coisa particular. É você e Deus. Amém? Em terceiro lugar, a igreja, ela deve confiar de fato em Deus. Não apenas da boca para fora. Não apenas uma confiança de palavras. Porque há pessoas que dizem que confiam muito em Deus, mas na prática elas fazem tudo de modo contrário. Tudo contrário. Então, às vezes, a pessoa diz que confia muito em Deus, aí ela toma decisões por conta própria,
aí dá tudo errado na vida dela, vem um estrago danado, vem consequências terríveis, aí depois que o estrago está feito, ela se vira e diz assim: eu não entendo porque Deus fez isso. Olha que coisa terrível. Ela fez a coisa ao modo dela, ela não consultou Deus, a escolha foi dela, foi uma escolha pessoal, a decisão foi dela, ela não buscou a direção de Deus, ela não veio à palavra, ela não orou, ela agiu pela sua carne. Aí quando dá tudo errado, joga a culpa em Deus. Eu não entendo porque Deus fez isso comigo. Eu não entendo porque que deu tudo errado. Eu não entendo porque meu casamento foi um fracasso. Ela não consultou a Deus se aquele rapaz era o rapaz certo para ela. Se era aquela moça, era a moça que Deus tinha preparado para ele. Não. Ela olhou e disse: legal. Louro de olhos azuis e tem uma Brasília amarela. É esse aí. Não, mas vem cá, querida. Olha, esse rapaz não é cristão. Não, mas vai ser. Como que vai ser? Você tem bola de cristal? Não, mas pela minha fé, Deus vai convertê-lo. Olha só. Aí vai, casa, o cara nunca se converte, destrói a vida da moça. Não entendo porque que Deus fez isso comigo. Deus não fez nada, a culpa não é de Deus. Um dia desse eu falei à igreja, não sei se você lembra, não sei se foi aqui, se foi em Recife. Pastor Ari Osvaldo disse que ele chegou em São Paulo, pegou um táxi no aeroporto de Guarulhos e foi para um dos bairros lá de São Paulo. E era um dia de muita chuva, muita água, muita enchente. E o motorista estava com o rádio ligado e as notícias, né? Em tal bairro alagou, caíram não sei quantas casas, já morreram não sei quantas pessoas. Aí isso que o motorista começou a desabafar. Poxa vida, tanta gente boa, tanta gente inocente, tanta gente desabrigada, tanta gente morrendo, tanta gente perdendo o pouco que tem. Eu não entendo porque Deus faz uma coisa dessa. Ele dizendo, não, motorista, eu não entendo por que Deus faz uma coisa dessa. Aí o pastor Oswaldo disse assim: escuta só, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor votou em Deus nas últimas eleições? Eu disse, não. O senhor por acaso ouviu dizer que Deus era candidato? Eu disse, não. Não, nunca ouvi dizer. Então por que o senhor está botando a culpa disso aí em Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí são problemas de saneamento, de galerias entupidas. Isso aí é problema de infraestrutura que os políticos não fazem nas cidades, não cuidam. E o Senhor vem e com a maior facilidade do mundo, sem nenhum temor, joga a culpa toda nas costas de Deus. Aí isso que o cara disse, puxa vida, sabia que eu não tinha pensado nisso? Foi bom o senhor ter falado isso comigo. Isso abriu os meus olhos. Olha, é preciso a gente abrir os olhos, gente. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Então eu quero terminar dizendo, irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, nós temos que ter uma relação intimista com Deus, uma submissão total à palavra de Deus, um amor verdadeiro a Deus, uma fé genuína. Não é uma fé made in Paraguai. Tem uma fé aí, ó, made in Paraguai. Você crê em Deus? Creio. Mas eu creio no sal grosso. Mas eu creio na corrente não sei de quê. Eu creio na fogueira santa de Alibabá e os 40 ladrões. Não, isso é uma fé falsificada. Isso é uma fé made in Paraguai. A fé legítima é essa aqui da Bíblia. Fé na palavra, fé nas promessas, vida de intimidade com Deus. O Senhor Jesus disse assim: não vos inquieteis, não andem inquietos.
há muita inquietude. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas que vocês necessitam, Ele acrescentará à vida de vocês. Essa é a fé da Bíblia. Buscar o reino em primeiro lugar. Levar a vida espiritual a sério. Levar a igreja a sério. Não é fazer da igreja um clube de lazer, onde vem no dia que quer e tem vontade. Viu? Tem uma irmã da nossa igreja de Natal. Bom, eu não não sei nem porque que eu chamei de irmã, porque eu não considero ela convertida. Por quê, pastor? Pelos frutos. A Bíblia diz, é pelos frutos que se conhece a árvore. E eu não vejo nela fruto de conversão. Ela mora perto de mim. Só vai à igreja se a pastora dá carona. Ela liga, dia de culto ela liga, pastora, o pastor, o senhor vai fazer culto hoje? Vou, irmã. Daria para o senhor me dar uma carona? Contra a vontade eu dou. Não dou com prazer, mas não dou mesmo. Mas eu tenho que passar ali, eu dou. Sabe? Mas não dou com prazer. Eu sou sincero. Eu não faço média com ninguém. Não vou chegar aqui e dar uma de bonzinho. Eu não dou com prazer. Por causa dos frutos. Sabe por quê? Se eu não estiver em casa, ou se a pastora não estiver em casa, foi ao médico, foi ao dentista, e ela ligar e disser, aí querida, eu já estou no centro, vou passar direto, não vou mais para esse lado daí. Ela não vai para o culto. Mas não vai mesmo, nem a pau. Viu? Vai domingo de manhã, não tem quem faça ela voltar domingo à noite. Aí quando foi domingo passado, eu fiz o culto de Recife, eu sempre faço os 2 cultos em Recife. E eu segunda-feira tinha que vir para cá. Só que eu sempre venho à tarde, no final do dia. Mas não tinha mais passagem de avião na promoção. Só tinha passagem na promoção de manhã. Aí eu digo, puxa vida, para ir de manhã eu tenho que retornar para Natal mais cedo. Aí eu retornei para Natal, e quem fez o culto lá foi a pastora Sandreli, porque quando eu cheguei não dava tempo de eu ir para a igreja. Aí eu cheguei em casa. Aí ela estava lá fazendo o culto, era hora do culto. Aí eu liguei o computador, né, eu tinha um trabalho para fazer, e na mesma hora abre o meu MSN. Aí eu olho assim, quem está? Aí está lá a irmã. Eu digo, não acredito. Não está no culto para estar em negócio de MSN? Aí eu falei assim, graça e paz. E cadê que não vinha a resposta? Eu, graça e paz, irmã fulana. Responda. Aí ela, saiu. Quem sabe, quem mexe com MSN sabe o que eu estou falando, né? Dá para você deixar um recado e na próxima vez que ela entrar, está lá o recado. Aí eu deixei. Muito bonito. Maravilhoso. Dia do Senhor, hora do culto a Deus. Ao invés de você estar na igreja, louvando, adorando, se alimentando espiritualmente, você está na internet, em bate-papo furado em MSN. Que tipo de cristão eu vou? Assim mesmo, e deixei lá. Bom, fazem 2 semanas que ela não liga nem para dar bom dia. Nem aparece na igreja. Viu? Gente, aí depois, quando acontece as tragédias, por que Deus não me guardou? Por que Deus não me protegeu? Porque você não habita no esconderijo do Altíssimo. Porque você não descansa à sombra do Onipotente. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, irmãos.